Agora, então, para essa segunda parte, nossa ideia é falar, então, como nós estamos trabalhando com os nossos clientes no enfrentamento à crise. Por óbvio, gente, a gente fala, né? Assim, existe uma coragem, uma adaptabilidade até do brasileiro em encarar uma situação dessas. Mas não podemos negar que existe uma crise mundial, que ela é nunca antes vista nem imaginada, e que os negócios estão sendo altamente impactados, então, por esse sendo vivido. Seja porque, de um lado, alguns negócios precisaram efetivamente fechar as portas, e esses sim, os que não estavam, ou que não era o seu business, né, mas que ainda tem a possibilidade, vieram migrar para online, sem estarem tão preparados e tudo mais, ou ainda alguns sentiram uma mudança de perfil nas suas vendas, como é o caso que a gente fala bastante da parte alimentícia, né? Então, a venda era mais para restaurante, hoje a venda tem sido mais para o supermercado. Então, existe uma mudança, um impacto muito grande, e os nossos clientes sentem, e a gente acaba também sentindo isso bem forte. Acho que nessa parte eu gostaria que, então, um pouco cada um de nós, né, que a gente falasse. Ô, Eu, Fábio, antes de entrar nessa fase, assim, eu percebi muito que temos clientes que com perfis diferentes e com reações diferentes, que até há mercados diferentes. Alguns clientes estão, não diria ignorando, mas não estão levando, não estão sendo influenciados nesse momento, estão deixando meio de lado isso, fechando os olhos um pouco. Alguns clientes já estão se ajustando de um ritmo maior. E tem clientes que estão se reinventando completamente, né? E eu diria que teve um cliente nosso numa reunião, acho que há umas 2 semanas atrás, ele falou, o Marcos Navarro, ele falou, olha, na verdade essa crise vai igualar todo mundo com todos os seus competidores. E pensando nisso, refletindo sobre o que ele falou, realmente é verdade. Se a gente for ver, é como se fosse uma grande corrida de Fórmula 1, sabe? Onde já tinha começado, o primeiro lugar estava lá na frente, o segundo, já tinham passado os retardatários, já tinha dado uma volta, estava todo mundo lá na frente. E, de repente, acontece uma grande batida ou uma chuva desesperadora e todo mundo tem que parar para enfrentar uma relargada, né? Vai todo mundo vai todo mundo para os boxes para rever a estratégia, pensar o que vai fazer, como vai trabalhar, que pneu vai usar. Antigamente podia pôr mais combustível ou não. Então todos tinham que se preparar para uma relargada e a distância entre as pessoas tinha diminuído demais. Então há pessoas que estão enxergando esse momento da Covid como uma forma de uma relargada. Olha, eu vou me aproximar de quem estava lá na minha frente. A minha empresa vai fazer tudo para, quando relargar, eu estar lá disputando a ponta disso daqui. Muitos não vão conseguir, acho que nem sair dos boxes, né? Mas eu acho que muitas transformações e muitos mercados vão ser chacoalhados, né, por conta dessa mudança de como cada um vai estar enxergando e se preparando de todas as formas, não só jurídica, né, mas também com outras medidas para poder enfrentar o futuro. sim, com Desculpa. certeza. Não, é muito boa, muito boa. Até o Eduardo, que está participando aqui, ele escreveu assim: os retardatários ficarão fora da corrida. Eu concordo plenamente, né? Quando o Rodrigo diz quem de repente não estava tão bem posicionado é a chance de ir mais para frente, é a chance, né? Os retardatários ficarão de fora. Quer dizer, quem ficar só achando que o mundo está igualzinho era antes, pode realmente sofrer um pouco mais para frente. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, mande pelo chat e eu vou buscar moderar essas perguntas durante a conversa, tá? A gente tendo tempo, a gente vai responder a interação de vocês. Então, falando. Deixa eu pegar um gancho nesse comentário com relação a uma questão prática. O que alguns clientes, algumas operações têm feito, né? Tinha alguns projetos que estavam engavetados e que dependiam de algum investimento, de alguma revolução do modelo de negócio. E eu acho que principalmente o universo digital. Então, redes de restaurantes que não atendiam delivery, vendas, empresas de vestuário ou de
venda de produtos não essenciais em geral, que não tinham investimento em e-commerce, que se recusavam a negociar espaço marketplace de sites já consolidados no mercado, Mercado Livre, Walmart e etc. Tendo que sentar agora à mesa com esses players e negociar esses contratos, fazer uma reformulação do seu próprio negócio, porque já que a porta está fechada, eu preciso vender de alguma outra forma. E isso tem gerado muita discussão, porque também você fica num ambiente apertado para essa negociação, mas você precisa se reinventar. E algumas ideias estão surgindo, tem muita coisa sendo feita em mídias sociais, em redes em geral, em novos sites, novas interações com os clientes, vendas antecipadas de produtos ou de pacotes, tem, principalmente a área de estética ou de serviços em geral, tem tentado trazer receitas futuras para o presente, para tentar diluir o problema, né? Então, eu recebo um pouco do que eu receberia lá na frente, eu vou ter um período mais longo de dificuldade, mas pelo menos eu tenho um período longo, senão eu não vou ter nenhuma receita agora e não vou conseguir me livrar dessa situação. Isso tem feito com que as empresas tenham que reformular a própria identidade. E isso tem gerado, a gente tem participado bastante desse tipo de situação, porque geram novos contratos, novas negociações, tudo. Então, acho que realmente faz todo sentido o que a gente está falando. Gustavo, aproveita então, que já que você fez a intervenção, aproveita já então, pode começar falando a sua visão então do que temos feito pelos nossos clientes. Primeiro, assim, como os clientes têm de fato apresentado suas situações para o escritório, né? Sim. E como a gente... A gente estava até discutindo isso nesses dias, né, nas nossas reuniões internas. São 3 grandes grupos de situações, pensando nas medidas que o governo implementou, e que não é bem o caso aqui, a gente não está querendo repetir o que está todo mundo falando, a medida tal, você pode suspender um contrato de trabalho, você pode reduzir o outro contrato, você não vai pagar seu tributo porque ele está prorrogado. Na verdade, não é só isso, né? Você tem a ferramenta, é óbvio que as medidas governamentais elas vêm para auxiliar nesse sentido, mas a gente tem que tentar trabalhar um pouco essas ferramentas. E essas discussões a gente tem conseguido aprofundar bastante nas últimas semanas. Eu vou dar um exemplo para puxar aqui um primeiro tema, a parte tributária. O que a gente tem de medida concreta? Postergação de alguns tributos, né? A gente já fez uma live, inclusive, falando sobre isso, mais aprofundada, etc. Mas não é simplesmente olhar para a postergação resolveu o meu problema. Será que eu quero postergar meu tributo? Porque eu vou colecionar uma dívida. Eu não sei se eu quero colecionar uma dívida, porque ali na frente, quando, por exemplo, eu tenho um PIS/COFINS que está prorrogado agora o vencimento desse mês para agosto, será que em agosto eu quero pagar 2? Porque eu vou ter que pagar do próprio mês de agosto, como eu também vou ter que pagar do mês de abril que foi prorrogado. Será que eu não quero agora utilizar um crédito que eu podia ter feito essa utilização antes de, por algum motivo, esse projeto estava engavetado? Será que eu não quero extinguir essa dívida para não colecionar lá na frente? Será que um determinado crédito que eu quero utilizar, o que eu vou utilizar nessa estratégia, ele é corrigível, mas outro que eu estou deixando para trás é não corrigível? Será que não é mais inteligente que eu utilize o crédito o não corrigível e deixe o corrigível para usar daqui a alguns meses? Porque ele vai continuar sendo remunerado? Será que, por exemplo, eu tenho que continuar pagando meus parcelamentos? Eu tenho lá, estava endividado, fiz um parcelamento qualquer com a Receita Federal, Estadual, etc. E eu tenho hoje posicionamentos oficiais dizendo que ninguém vai ser excluído do parcelamento dada a situação grave. Não é abusar da situação, mas usar aquilo a seu favor. Não pagar no parcelamento não vai me excluir. Não quer dizer que eu não tenha que pagar isso. Mas se eu preciso de um financiamento, será que esse não é o dinheiro mais barato que eu vou encontrar? Uma Selic de 3%? Né, Gustavo? Ponderando o risco no sentido de eu tenho opção de não ter esse recurso ou eu tenho opção de ter, né, de ter o recurso assumindo as questões envolvidas a eles, né? Exatamente. É tentar sopesar, falar assim, tá, quanto me custa para não pagar isso, né? A gente discutiu, a gente fez um informativo recente falando quanto custa não pagar o tributo, porque tem tributos que não foram prorrogados. Dá para colocar na conta, porque o crédito está caro, parece não estar caro, mas ele está caro. Então, esse tipo de situação é o que é tentar interpretar a medida governamental de auxílio e tentar transformar ela numa ferramenta para você superar. Estou falando mais em situação de lidar com o problema do que pensar numa projeção, mas em específico com relação a tributo é basicamente esse tipo de discussão que a gente acaba tendo, né? Tá certo. Acho que dá até para complementar que é uma situação parecida com o que a gente viu em boa parte das questões
trabalhistas e comerciais, porque cada empresa está numa situação diferente de outra a partir do tipo de negócio que tinha. Então, é claro que vem uma medida provisória ou duas que sejam para tratar de CLT e, do mesmo modo, ela simplesmente deu uma série de ferramentas que a gente já tratou em lives anteriores e que a mídia divulgou, acho que não é objeto tratar delas aqui, mas efetivamente analisar como dentro de cada empresa essas medidas têm que ser, essas ferramentas têm que ser usadas em conjunto. Então, quais contratos eu suspendo, quais contratos eu mantenho, quais contratos eu reduzo, para quem que eu dou férias, antecipo férias ou não antecipo férias. Esse tipo de pensamento também é o que vai refletir no que hoje deve ser a prioridade da maior parte das empresas, que é uma certa proteção ao caixa. Então, para que não sejam excluídos da corrida, na analogia que a gente estava dando, era justamente isso. E claro que a situação muda de um para o outro, porque a gente tem empresas que são construídas praticamente só de seletistas, e algumas outras empresas têm, por exemplo, uma situação de muita terceirização. E aqui não estou nem falando de ter uma PJ no lugar de um empregado, mas efetivamente terceirizar os trabalhos, um formato meio startup de falar, olha, essa parte de TI é com terceiro, a manutenção é com terceiro, eu contrato uma empresa para cuidar da minha administração contábil e uma série de empresas contratadas são contratos cíveis que tiveram outra condição de negociabilidade em relação a contratos puramente trabalhistas. Então, mesmo essa situação é muito nova e muito peculiar para cada empresa. Algumas das empresas que são clientes do escritório fazem com a gente aquilo que a gente chama de comitê, ou seja, a gente acaba ficando presente na empresa, indo lá uma vez por mês para discutir os casos, para conhecer mais a fundo a empresa. Nessas ficou até mais fácil auxiliar, mas ainda assim, as medidas gerais ou as ferramentas que são as mesmas praticamente para o mercado como um todo, vão se aplicar de modo diferente. Cada um vai ter como aplicar as mesmas ferramentas de uma maneira absolutamente distinta e que não dá para replicar de uma empresa para outra e nem de um negócio para o outro, porque o que a gente acabou de discutir de empresas que às vezes estão no mesmo setor e estão se reinventando, a gente consegue, dentro de um dos setores que a gente mais tem contato do escritório, que é o de restaurante, ver diferenciação. Então, vários tipos de clientes na área de alimentação conseguiram migrar ou evoluir muito no seu delivery, mas vários outros clientes não conseguiram. A gente tem churrascarias que estão aqui que não tem como passar um iFood com o espeto na casa de cada pessoa a cada tempo. Então, são situações mesmo dentro de um setor econômico idêntico, equivalente pelo menos. E no varejo a gente tem exemplo disso também, porque é claro que a primeira saída para o varejo é pensar em e-commerce, mas alguns casos de franquia, por exemplo, que a gente também lida muito aqui, o e-commerce é travado na mão do franqueador e às vezes o franqueado fica limitado simplesmente a um ponto de retirada. Isso torna a situação dele diferente de outras empresas de vestuário que estejam em shopping center. Eu acho que essa peculiaridade a gente mencionou em outra live também é o que vem fazendo muita diferença nessa análise que a gente tem conseguido fazer, o que a gente tem ajudado os clientes. Tá, então, Daniel, vou aproveitar e vou te pedir uma coisa já baseada numa pergunta aqui que apareceu para a gente. Estão dizendo que o TJ acabou de dar uma decisão no sentido, até do que o Gustavo falou, aquele ponto da postergação, da portaria 12, né? Das postergações tributárias, e o TJ teria dado uma ordem que ele diz, não tem postergação. Especificamente era do CMS aqui, essa decisão do TJ. Sim, imaginei, TJ, né? Do TJ de São Paulo. O que a gente teve foi uma ida muito grande ao judiciário também, no âmbito tributário, em relação aos tributos que não foram legalmente postergados. E aí, em São Paulo... Eu queria pedir para você falar um pouco e para o Gustavo também falar um pouco como a gente equilibra isso de consultoria versus judiciário. Porque ele disse assim, as medidas que estão sendo tentadas também no TJ quanto à reabertura de estabelecimento, elas têm sido negadas. Então, como a gente faz para lidar no judiciário? Queria que você falasse um pouco, eu sei que você fala bastante disso, se o Gustavo quiser complementar,
sobre que tipo de, como a gente caminha, então, nesse sentido, consultoria, parte contratual, nossas recomendações para cliente e essa decisão de socorrer ao judiciário. Sim, a minha dificuldade só de falar disso é que eu acabo tentando entrar em toda a base, né, de por que juridicamente, teoricamente, cada medida se sustenta ou não, e a gente teria que ponderar que interesse prevalece sobre qual deles, né, e isso acaba dificultando um pouco, mas eu acho que num âmbito geral, então, para conseguir responder sem entrar em detalhe de cada tipo de negócio, a gente realmente tem uma postura que parece mais uniforme do judiciário em termos de eu não vou ser a saída final para a resolução de todos os problemas. O judiciário, de certo modo, se colocou numa posição em que ele fala, se eu tiver que resolver cada contrato, cada situação atípica ou anormal que tem esta normalidade ou atipicidade decorrente da pandemia, quebra o judiciário, a gente simplesmente trava. Então, é, de certo modo, um estímulo que o judiciário tem dado, uma indicação para que as partes se conciliem. Até porque, como a gente disse em lives anteriores, é muito difícil para o judiciário saber e achar um patamar comum. Eu acabei de falar em termos de peculiaridade de cliente para cliente, vale na área civil. O Rodrigo é o mais especializado aqui, de repente, em locação, pode falar um pouco, mas o exemplo que a gente deu no passado era justamente do tipo de atividade que a empresa exerce. Ela tem que mudar o tipo de negociação dela a partir da projeção do próprio fluxo de caixa dela, porque se for algo que tem uma demanda represada, uma suspensão ajuda. Se não tiver essa demanda represada, isso a gente vem falando, eu realmente perder faturamento nesse período em que eu estou fechado, não adianta eu simplesmente suspender. Provavelmente uma redução, uma isenção vão ser mais interessantes. E aí a recomendação, portanto, vamos tentar deixar o judiciário para um segundo passo, para um último passo, para uma negociação, às vezes, um pouco mais hábil, com um pouco mais de ferramentas, mecanismos de discussão, que a gente conseguiu fazer em alguns casos, e muita atenção à documentação disso, ou seja, muita atenção a chegou a um acordo, não deixa isso só numa conversa de WhatsApp que pode ser mal interpretada, que tem um áudio, que o celular pode perder. Então, passa isso, de certo modo, para um documento. A gente não está falando de fazer um aditivo contratual de 30 páginas, mas tem que ter um pouquinho de atenção com isso. Leandro, só fazer uma colocação aqui, que eu acho que de todos os clientes, a unanimidade que existe é: eu preciso gerar caixa. Eu preciso ter caixa para poder enfrentar esse problema no futuro. Então, a conta tem que ser feita em todas as áreas, vamos falar de direito, e nas áreas operacionais de cada empresa, ela tem que ser feita muito detalhada. Todas as opções tributárias têm que ser levadas em consideração, desde pagar, não pagar, qual tributo não pagar, por que esse, que risco ocorre. Do ponto de vista trabalhista, com todos esses benefícios que o governo deu para a gente aí no Brasil, de possibilidade de suspensão, de redução, combinações disso, nós temos que, do ponto de vista trabalhista, eu vi muito isso no segmento de estética e de saúde aplicado, não adotar uma postura única, por exemplo, não, suspensão é melhor para mim, vou fazer a suspensão. Não, a redução da jornada de trabalho em 50% é o melhor para mim. Não, tem que se olhar equipe a equipe que cada empresa tem. Funcionário a funcionário, de vez em quando, e ver qual a real demanda que você vai ter em relação àquele serviço que aquele funcionário executa. Vale a pena suspender ou vale a pena reduzir? Né? Vale a pena dar férias? Esse funcionário tem férias que estão acumuladas? Vale a pena primeiro fazer isso e já diminuindo o meu passivo de férias que eu tenho? Vale a pena eu mexer em banco de horas? As soluções que exigem, aquelas mais econômicas, e nós vimos muitas pessoas tendo estratégias realmente fantásticas de adotar uma customização para cada funcionário, olhando quanto custa cada uma, quantas planilhas nós não vimos e ajudamos os clientes aí a fazer, e aonde conseguia fazer essa comparação de o que vale mais a pena para mim. Deixa eu fazer 10 tipos de cenários diferentes. E com isso, a economia realmente se torna muito mais expressiva. E o caixa, no futuro, é preservado. Deixa eu dar um exemplo disso. Vai lá, Gustavo, por favor. Deixa eu dar um exemplo, até uma situação que foi bem curiosa, que
que a gente fez basicamente 2 a 3 rodadas de discussões sobre esses reflexos trabalhistas para uma operação. Eu posso suspender, posso reduzir. Ah, não, então vamos aqui, essa equipe tem 5 pessoas, eu vou fazer uma redução de 25%, porque eu preciso basicamente de metade da equipe trabalhando. Espera aí, vamos fazer a seguinte conta. Em vez de eu reduzir todo mundo com 25, vamos colocar 3 desses 5 suspensos e vamos colocar 50% de tempo de trabalho para os outros 2? Olha, já temos uma economia. Na prática, 2 com 50 comparado com 5 com 25, mais, e comparando essa suspensão, eu economizo. Mas espera aí, e se eu fizer um revezamento? Que eu preciso ter o cara, fisicamente, uma pessoa por dia na empresa. Então, esses 50%, eu não preciso colocar ele meio período, eu posso colocar ele meia semana. Então, cada dia vai um para a empresa. Em vez de 5 pessoas que eu tenho que pagar 5 vale transporte, 5 vale alimentação, vale refeição, e tenho que coordenar todos os custos da presença dele física no escritório, na prática eu troquei por um só, economizei com as suspensões e no final das contas eu tenho mais caixa para sobreviver. Então, esse tipo de teste, equipe a equipe, de acordo com a peculiaridade de cada uma dessas equipes, da possibilidade dessas equipes trabalharem remotamente ou não, e etc., a sinergia entre elas, é o trabalho de cada empresário efetivamente nesse momento. Eu acho que é isso que salva essa questão de caixa que o Rodrigo estava falando. Eu diria que a experiência que a gente teve de... Só fazer um gancho aqui com o Gustavo. O interessante, Gustavo, que isso que você está falando tem a ver muito com o perfil do cliente com relação ao Covid agora. A gente tem percebido que tem cliente que não está preocupado, tem cliente que está consciente, mas não está tão preocupado. Praticamente ele vai de acordo com o que o decreto municipal, o decreto estadual menciona, se ele pode abrir ou não, se ele tem que fazer turno ou não tem. E aquele cliente que está altamente consciente e resolveu, vamos fechar. Por exemplo, muitos shoppings falaram, vou fechar totalmente. Alguns agora já autorizaram a ser abertos no sul, na parte sul do país. Mas essa conta que você faz, algumas reuniões que eu tive com alguns clientes, ele simplesmente fala assim, não, vou suspender todo mundo. Aí você pondera, conversa, explica, aí vamos ver o que diz aqui, o que é permitido abrir. Olha, permite abrir tanto, o efetivo é 30%, tem que ser turno de 6 horas. Aí esse raciocínio que você faz encaixa muito que um cliente está querendo, que o próprio governo está colocando para poder movimentar a economia aos poucos. Exato. Deixa eu só para a gente, para não perder a pergunta especificamente, fazer um comentário específico com relação ao ICMS, essa suspensão do TJ, porque afeta bastante a empresa. Existe um movimento muito grande no judiciário para a postergação de tributo. Nasceu com a portaria 12 federal, que falava das calamidades públicas declaradas em municípios com problemas ambientais. Então, não falou, vamos pegar essa alternativa para suspender os tributos, e várias liminares foram saindo no começo. Hoje, o judiciário tem dado algumas, negado outras tantas. Mas, basicamente, o que o judiciário está dando de resposta para a gente é o seguinte, você tem que trazer a sua situação peculiar. Você efetivamente precisa dessa suspensão? Não um pedido genérico, né? Então, as liminares que são obtidas, elas normalmente têm a ver especificamente com essa peculiaridade das empresas. Aí, com relação específica ao ICMS, as empresas comprovaram isso e várias liminares saíram. Aí o TJ, numa medida genérica, ele suspendeu todas as liminares, porque tem lá uma previsão normativa que autoriza fazer dessa forma, por conta do caixa do governo, porque estava gerando um movimento muito grande de ir das empresas para o judiciário. E, então, na prática, hoje a gente não tem nenhuma suspensão do ICMS, e o judiciário já se manifestou, olha, não vou dar suspensão do ICMS porque eu tenho uma ordem do tribunal dizendo que eu não posso dar. Então, na prática, não é mais uma opção. A gente tem que olhar para as outras. Que outras opções? Eu tenho que ver quais são os tributos federais que estão suspensos, se o meu ICMS está sendo apurado com todos os créditos que eu posso tomar efetivamente, se eventualmente eu não tenho outras ferramentas de financiamento, inclusive deixar de pagar, quanto me custa? Uma coisa é deixar de pagar e não declarar. Isso vai me custar muito caro depois. Outra coisa é declarar e saber que eu vou pagar 20% mais correção e saber qual que é o custo financeiro disso. Agora eu tenho que salvar a caixa, é melhor eu pagar um empregado do que pagar o tributo? Passamos essa conta. Eu digo até na prática que o advogado virou planilista e calculista nesse período, porque a gente tenta interpretar as ferramentas que estão na nossa mão e entregar uma ferramenta para poder fazer simulação. Porque na prática é isso que virou, né? Caixa é o norte do momento. E até respondendo também a pergunta no tocante aos estabelecimentos, é a mesma lógica. O Ministério, em geral, tem pedido muito a comprovação da sua situação específica, ou seja, por que é que você não está incluso em qualquer dos decretos que permite abrir, federal, estadual, municipal, ou que determina o fechamento,
e por que você acha que você deveria estar aqui. Então, o mercado, por exemplo, ele tem autorização para estar aberto, mas a gente tem várias lojas que são semelhantes a mercado em alguma medida. Então, a gente já viu liminar favorável para a lojinha de R$ 1,99. Por quê? Porque às vezes tem 1 ou 2 corredores só de comida, de produto de limpeza, de produto de higiene. Então, consegue chegar e falar, olha, eu recebi uma ordem da prefeitura para fechar, mas eu estou aberto porque eu entendo que na minha situação peculiar eu estou dentro do decreto autorizador nesta medida. Então, tem tentado ser muito específico. O judiciário tem buscado evitar decisões genéricas demais, porque ele não vai conseguir abarcar e entender todas as decisões se ele for genérico. E eu acho que aí tem um ponto muito importante, né? De novo, a pergunta foi boa, porque a pergunta é provocativa, né? O que a gente faz quando o judiciário começa a negar tudo? Em primeiro lugar, a gente volta alguns passos e pensa assim, o que eu estou fazendo no judiciário agora? É o planejamento que o Gustavo falou, né? É esse olhar geral da situação, não é... você quer suspender ICMS? Então vamos fazer tal... Não, peraí, me explica por que você quer suspender o ICMS. Porque pode ter alguma medida que para a sua operação seja mais interessante. E quando a gente vai para o processo, que, quem sabe, eu adoro entrar na sala do Daniel e falar, Daniel, preciso que você encontre uma forma para a gente sair disso aqui, não é? E ficar cutucando a equipe para a gente conseguir fazer alguma coisa diferente. Não tem uma decisão que a gente possa dizer, ela me tirou completamente a chance de ter minha decisão própria em outro sentido, porque os pedidos, mais do que nunca, eles são caso a caso. Esse judiciário realmente de carregação de tese não tem mais e já faz muito tempo. Acho que essa é a inteligência nossa. E eu vou complementar dizendo um pouco, e aí defendendo o trabalho que também nós fazemos, né? Eu apresentei todo mundo, esqueci de falar que eu sou a Flávia Bortoluso e que a minha área é a gestão de tributos. Na gestão de tributos, nesse pacote de análise geral da operação, a gente, por exemplo, recomenda muito revisão tributária, porque muitas vezes, então, o empresário está incomodado que ele está pagando muito, ele quer postergar, mas ele está pagando mais do que devia. Porque ele está no conceito do PIS/COFINS lá do começo da legislação, ou ele teve uma autuação quando a legislação tinha 3 anos de existência e ele continua usando o mesmo conceito para insumo, ou ele não teve tempo de pegar numa equipes extremamente assoberbadas, como são as equipes das grandes companhias, né? E aí a gente vive bastante isso, né, Léo, no nosso agro. As equipes são muito grandes, mas muito assoberbadas, e os itens são infinitos. Então, ele simplesmente não teve tempo de parar e olhar naqueles itens infinitos e, de fato, que tudo que dava direito a crédito está sendo considerado. Então, revisão tributária, tanto PIS/COFINS como mesmo a previdenciária, são oportunidades muito interessantes e a gente, assim, é por isso que a equipe tem trabalhado até mais do que antes, né? A gente tem precisado mesmo, assim, fazer de maneira célere, porque o resultado é esperado agora, e é resultado agora mesmo, né? É essa postergação que alguns buscam no judiciário, mas é a postergação tranquila até, porque ela é baseada em legislação, porque ela decorre de uma análise detalhada, porque ela decorre de uma análise que evidenciou que estava sendo pago mais tributo do que era devido. Isso na revisão. E eu também vou aproveitar aí o ponto para falar que sempre a oportunidade do ressarcimento para quem tem crédito acumulado, num momento como esse, então, é importantíssimo, né? Então, acúmulo de crédito, principalmente PIS/COFINS, empresas que têm muita exportação, a gente vai falar falando de operações, né? Quando a gente fala do agro, no fundo, o que é determinante é o dólar, né? Como está o dólar? Então, no momento como esse, que é esperado que quem faça a retomada da crise seja Estados Unidos e China, será que em algum momento não vai ficar interessante exportar muito mais? E aí, de repente,
os volumes de acúmulo vão aumentar, e aí você tem sempre a opção que é trabalhosa, mas muito eficiente, do ressarcimento de crédito em espécie. Diga, Gustavo. Nossa, peraí, desculpa. Eu esbarrei mesmo. Eu acho que... Pronto. Na verdade, não foi você que esbarrou. Os problemas de fazer uma live em casa, que toca o interfone, eu precisei colocar no mudo, e como está travado, eu não consegui voltar. Faz parte do contexto. É quase não, perfeito, né? Eu queria fazer um parênteses, puxando um gancho quando você falou de dólar e movimento do comércio exterior. Outro problema que a gente tem visto bastante com os clientes e discutido soluções é o aumento absurdo da taxa do câmbio, né, especialmente dólar e euro. Isso tem prejudicado muito, tem ajudado, né? Na verdade, o agro, por exemplo, tá apoiado com isso, porque vai vender mais caro, mas a importação está sensivelmente afetada, né? Então, o importador que vende no mercado nacional, o mercado nacional está retraído, não tá comprador, mas eu tenho lá uma carga chegando e eu preciso desembaraçar, e no desembaraço eu preciso pagar meu fornecedor, que às vezes eu não tenho um crédito de longo prazo com o fornecedor, e eu tenho que pagar antecipadamente o tributo, gera um problema muito grande, porque as bases aumentaram muito, o dólar projetado de 4 e pouco está em 5 e quase 5,50 agora, eu preciso equalizar essa conta, e que solução eu tenho, né? E tem também lá um movimento grande de empresas indo para o judiciário falando, olha, eu não estou pedindo para não pagar, eu só quero prorrogar 90 dias ou para qualquer momento para frente os tributos do desembaraço. Espera aí, meu fornecedor, entra numa negociação comigo, eu vou te pagar com X tempo, eu vou te dar uma garantia, porque se você não me liberar, a carga vai apodrecer aqui no porto. Eu preciso renegociar meu contrato de armazenagem, minha demurrage, tudo isso, porque eu não consigo equacionar todos os custos do desembaraço sem ter entrada de caixa na outra ponta. Então, essa situação permite que eu pense em não pagar o tributo, e aí eu preciso de uma medida judicial, essas ainda têm tido alguma aceitabilidade. Eu preciso negociar meu contrato do fornecimento lá de fora e postergar pagamento, voluntariamente ou involuntariamente com o fornecedor, e às vezes tem estratégia para simplesmente não pagar e lidar com essa situação. E também negociar com todos os agentes que estão envolvidos nisso, de despacho, de armazenagem, de demurrage, de qualquer movimentação de carga, etc. Então, tudo isso tem muito a ver com uma circunstância em que eu tenho um problema que a pandemia gera de restrição de mercado, mas eu tenho um dólar numa galopante para cima, e é mais um fator que tem atrapalhado. Tá. Só falando em dólar, então, quem queria falar? Desculpa. Não, era só para fazer um mix do que vocês estão dizendo em relação... Já ficou falado 2 vezes do agronegócio, é um carro bastante forte aqui no estado do Mato Grosso. Nós temos grandes players aí da área da agrícola, não vou falar nomes aqui, mas bastante empresas que fornecem insumos aos produtores, que muitas vezes você vê as cédulas deles, os contratos deles vinculados a dólar, na casa de 50, 60, 100 milhões de dólares, através de operações de barter, de CRA, e preocupa um pouco essa questão do dólar tão alavancado, beirando aí 5,50 daqui a pouco, e o produtor que está no início, não vou nem dizer aquele cara grande, ou a grande empresa, ou a família que já está estabilizada no mercado, mas o produtor médio, que está atrelado ao dólar, ele vai ter uma situação bastante impactante. Até assim, depois acho que o Daniel, que conhece bastante dessa área do escritório, a questão de recuperação judicial, nós podemos ter um incremento disso só pela variação grande desse dólar aí, e que a pessoa compra o insumo para entregar com safra futura, e se tiver uma quebra de safra, pode ter um problema mais grave ainda por conta dessa valorização estratosférica do dólar, porque o contrato é indexado em dólar. Não vou dizer indexado, mas ele prevê pagamento em dólar. Sim. Isso é um tema muito interessante para discutir, e digo que vai ser discutido em breve, e os advogados terão uma coisa bastante assim dura para mastigar. Tá certo. Só aproveitando e falando dessa questão, Rodrigo, fala um pouco para nós, você que está vivendo realidade Estados Unidos, né? O que você tem visto aí e você pode compartilhar? Bom, primeiro eu acho que, né, são duas nações com
muito diferentes, né, em termos de evolução, de economia, de diversos fatores. Mas os pontos principais que eu fiquei impressionado falando com cliente e empresários aqui dos Estados Unidos é a praticidade que eles têm para lidar com a crise. Eu acho que o fato deles terem tantos outros problemas, né, terremotos, tsunamis, eles têm furacões, eles têm atentado terrorista, eles têm tantas coisas e já fizeram tantos, já passaram por todas as coisas. E o que eu percebi aqui é que no dia que deu um problema, que falaram vamos fechar as lojas, todas as empresas mandaram no dia seguinte, no mesmo dia, já mandaram uma cartinha para o funcionário falando você não precisa vir trabalhar amanhã, use essa carta para dar entrada no seu seguro-desemprego. Durou 24 horas a medida. A legislação já estava pronta para isso. Eles já estão adaptados para enfrentar a crise, né? Então, a hora que você começa a olhar e viver isso, é muito... As pessoas já têm essa consciência de que vai acontecer, de como lidar, de como viver essas crises maiores. O Brasil, né, abençoado como tem, graças a Deus, poucos problemas que geram outros problemas econômicos também. Então, isso foi impressionante do ponto de vista trabalhista, principalmente, que foi em 4 semanas, né, eles colocaram 22 milhões de pessoas no seguro-desemprego, ainda não conseguiram pagar tudo, porque eles não conseguem processar tantos pedidos ao mesmo tempo. Nunca tiveram que processar tudo isso, né? E hoje, tendo que ser online e tudo mais, eles não estavam totalmente preparados para isso. Mas eles estão fazendo, já começaram a pagar os funcionários direto, e isso realmente viabilizou com que muitos empresários economizassem e não tivessem um problema tão sério. Do ponto de vista já, por exemplo, de locação, no Brasil, que está se conseguindo muitas negociações para reduzir o valor de aluguel, quase, né, a gente tem cliente de varejo aí que trabalha com shopping, com todo tipo de áreas comerciais, eles têm conseguido no Brasil reduzir o aluguel, fazer uma negociação na maior parte das vezes. Aqui não. Aqui, por enquanto, eles estão segurando. Os grandes shoppings que dominam aqui, as grandes redes, estão segurando qualquer tipo de suporte. E fazem isso por quê? Daí uma coisa muito diferente aqui, além de toda essa situação que a gente tem deles estarem prontos de forma prática para atender a crise, eles lançaram aqui um empréstimo para todas as empresas até médio porte. Ele é impressionante. Você pode pegar 2,5 vezes o valor da sua folha de salário, tá? E depois você vai pegar esse dinheiro, eles te dão o dinheiro, você coloca na sua conta e você tem que provar que você vai gastar esse dinheiro pagando os funcionários para quando você for reabrir e gastando 75% com funcionário e 25% com outras coisas, como aluguel, água, luz, telefone. Então, o que faz? Isso está dando liquidez para todas as empresas. Os juros é de 1% ao ano, mas mais do que isso, se você provar que gastou esse dinheiro com a sua atividade operacional, você está perdoado da dívida, você não precisa pagar o empréstimo. E o limite desse valor de empréstimo é de 10 milhões de dólares, por empresa, né? Então, a ajuda ela é tão imediata, né? Tão significativa, de valores que realmente refletem para a empresa, né? Fora, né, o seguro-desemprego e tudo mais que a gente está falando, porque tributariamente aqui o sistema é tão diferente que não precisa fazer muita coisa, porque no final da conta você paga o grosso imposto de renda sobre lucro. Como ninguém vai ter muito lucro, não tem essa distorção, né? Nossa. A grande ajuda foi na praticidade, celeridade disso e deles estarem dando realmente dinheiro para as empresas para elas passarem por fases aí muito difíceis. Então, isso daí é impressionante de ver como funciona e espero que o Brasil, com essa crise que a gente está tendo agora, esteja já com as leis prontas, não precise depender de congresso, de um monte de fatores para criar uma regra para um momento de exceção. Um exemplo disso, inclusive, Rodrigo, a questão de financiamento no Brasil, a gente tem visto, assim, medidas foram tomadas, o BNDES e linhas de crédito facilitadas, intermediadas pelos bancos privados, estão teoricamente disponíveis no mercado com taxas de juros bem baixas,
mas eles não estão chegando nas empresas, né? A maior parte das empresas tem tido muita dificuldade para conseguir um financiamento novo. As negociações com os bancos não têm sido nada fáceis, porque os bancos estão bastante reticentes em concessão de crédito, porque estão enxergando que as empresas vão ter dificuldades financeiras, estão com receio de esses contratos depois entrarem numa recuperação judicial ou não serem pagos de alguma forma, então esperando que o governo banque uma eventual inadimplência disso. Então, na prática, a gente não está tão preparado. A fonte de financiamento bancária, ela está divulgada, mas ela não está se revelando na prática. Os ratings não estão, eles estão dificultando as empresas e todas elas estão indo para baixo, não para cima, né? Então, a tendência de dificuldade é grande. Eu ia entrar nesse mérito até, você mencionou recuperação judicial, acho que é a mesma linha. Se a gente for ver o que a gente já tinha de legislação pronta, não existia nenhuma legislação trabalhista, teve que ser integralmente feita. A gente não tinha nenhuma legislação tributária, teve que ser, de certo modo, integralmente feita. A gente tinha uma legislação civil genérica demais, falando de força maior, de excessividade, onerosidade excessiva, de desequilíbrio contratual, mas não tinha nada muito feito. Sempre foi o único mecanismo à disposição das empresas a recuperação judicial. E eu falei agora há pouco que talvez o último mecanismo seja ir para o judiciário. O último do último é a recuperação judicial. A gente atua muito nessa área e a gente sabe a dificuldade que é normalmente uma recuperação judicial, não só quando a gente atua como... O último só para... Não significa que ela não é uma opção, né? Porque a gente vê duas vezes que colocou do último, mas aí uma resistência muito grande em considerar que é uma opção, e bem planejado, ela se chama recuperação judicial, né? Exatamente. Mas o que eu ia dizer, quase no último do último, é um sentido de... É um mecanismo que a gente tinha antes, é um mecanismo que quando a gente vê como administrador ou como recuperando tem uma certa dificuldade, é um mecanismo relativamente incerto nesse momento em que você depende dos credores, e os credores estão também todos simultaneamente num momento sensível, e por isso o mais recomendável, e é nesse sentido o último do último, claro que tem que ser uma operação, uma alternativa, a empresa não pode esquecer que existe esse remédio, mas hoje, por exemplo, existe, e aí a gente volta talvez para a pergunta da Thaís, de alternativas dentro do judiciário. O judiciário já concedeu mais de uma decisão favorável a algo equivalente a uma recuperação judicial, equivalente a um stay period, ou seja, aquele momento em que a empresa não fica obrigada a pagar durante um período muito específico as suas dívidas, para se organizar com os credores sem o custo de um administrador judicial. Então, esta é uma medida cautelar, por exemplo, que ainda tem que ser tentada antes da recuperação judicial. Ela está no projeto de mudança da lei de recuperação judicial e é daí que ela saiu. Mas essa tentativa de recuperação não é bem a extrajudicial, mas equivalente a isso, ou seja, conversar com todos os seus credores ao mesmo tempo, conversar e reprogramar qual é a sua forma de arcar com a atividade, porque tudo que a gente vem conversando e esses papos com os clientes vem também numa mesma linha de para que preservar a caixa, para que preservar a empresa? Não é uma tentativa de preservar lucro, é uma tentativa de preservar a nossa sociedade. Está todo mundo preocupado também com os empregados, também com os prestadores de serviço, com a atividade econômica girar o suficiente para que essa empresa continue viva depois e possa continuar tendo empregado, remunerar, recolher tributo, fazer o país adiantar. A gente não consegue continuar como país com a menor recessão possível se a gente não tiver essa sobrevida para as empresas. Então, essa é a ideia até de evitar um pouco mais a recuperação judicial. Ela está ali, ela tem que ser lembrada como saída, mas a gente ainda tem pelo menos 2 ou 3 caminhos que valem ser conversados antes de usar a recuperação judicial como, já sei, não tem jeito, vou fazer a recuperação. Não, vamos conversar porque tem um pouco mais de caminho antes disso que é bem válido tratar. Muito interessante. Eu ia só complementar quando falou de legislação pronta, né? Até alguém aqui colocou uma pergunta para o Rodrigo já muito célere, ele mesmo já respondeu no chat. Perguntaram da legislação lá dos Estados Unidos, né, Rodrigo, da questão das garantias. O Rodrigo já respondeu, mas ia colocar uma questão sobre legislação que, do ponto de vista tributário, na semana passada teve algo interessante, que foi a legislação da transação,
né? Que acho que dá uma outra conversa. E um ponto que era para nós, assim, para nós advogados, e a gente sentia pelos nossos clientes, que era o tal do voto de qualidade, que gerava uma distorção muito grande. Muito. E veio no contexto da legislação da transação, está sendo um pouco questionado em razão disso, mas eu acredito que esse questionamento vai passar, porque a distorção criada pela questão do voto de qualidade era muito relevante e agora tudo indica realmente que ela vai ficar afastada. Inclusive, no nosso entendimento, nós já fizemos o nosso um longo Zoom, né, Gustavo, falando disso. No nosso entendimento, aplicação benéfica, portanto, retroativa. Então, assim, para nós isso é inegável, acho que vale uma outra conversa. Pessoal, a gente... Muita gente buscando como foram os julgamentos no CARF no passado das suas próprias discussões para enxergar, peraí, mas foi por desempate? Com certeza, mexa nos arquivos, a gente mesmo aqui, a gente já tinha os nossos casos mapeados, porque a gente abrigava, né, para que isso fosse afastado, e a gente vai levar essas questões para serem de fato revistas. Já caminhamos aí para 1 hora. Primeiro eu queria, então... alguém falou, estamos em uma grande RJ? Não. Assim, no fundo, eu acho que hoje, aqui no Brasil, assim, ó, como nós falamos, o brasileiro tem muita capacidade de se reinventar e de analisar a sua situação e de de fato, se reinventar, né? Então, a proposta dessa conversa aqui hoje é mostrar alternativas. Acho que, como foi falado lá no começo, quando o Rodrigo colocou o ponto da corrida, né, dos carros, o que não dá é para ficar parado, né? Assim, ninguém pode ficar parado, nem lá no comecinho, quando a gente falou do escritório, nem o escritório ficou e nem assim os clientes de fato podem se acovardar diante da situação. Diga, Gustavo. Ô, Flávio, deixa eu só aproveitar esse gancho, só para talvez colocar um pouco da visão do que a gente tem discutido no escritório e aí olhando um pouquinho para frente, né? O que vai acontecer daqui para frente, quais são as medidas e como se preparar para elas? Tem uma discussão que começou muito forte da semana passada para essa, que é a flexibilização das quarentenas, a flexibilização do isolamento, a retomada da economia aos poucos. Tem muita discussão, a mídia só fala disso faz uns 4 dias. Posição dos governadores um pouco mais, afrouxando um pouco mais, se alinhando um pouquinho mais com a posição federal e tal. Mas o método para isso não está muito claro, né? A gente tem visto que alguns estão indo para abertura geral, como aconteceu em Santa Catarina agora, e outros prorrogando a abertura, como em São Paulo, para daqui 2 semanas. O que a gente tem de expectativa efetiva, para que todo mundo possa começar a colocar um radar e tentar programar seus negócios para isso, é que não vai haver uma volta rápida nos grandes centros. Essa volta vai ser escalonada e gradual, com regras claras. Possivelmente, os negócios, principalmente aqueles que têm atendimento ao público, vão ter que se adaptar com regras sanitárias diferentes, com limitação de volume de pessoas ingressando nos seus estabelecimentos e assim por diante. Então, um restaurante vai ter que ter um máximo de 50%, de 30%, 70% de espaço ocupado. Um shopping center vai ter que limitar o número de pessoas acessando, vai ter que manter distanciamento, exigir que as pessoas façam. De certa forma, os empresários vão ter algumas obrigações novas para lidar com esses movimentos de retorno às atividades normais. Então, a programação que está se colocando na mesa é um pouco do que São Paulo deve fazer, de tudo que já foi divulgado, é um pouco do que a Fiesp, a Federação do Comércio e outras entidades têm instigado que o poder público faça para fazer com que a economia continue girando. Setorizar o país, né? Idealmente seria uma coordenação nacional. Infelizmente, politicamente a gente não está enxergando isso, mas que seja individualmente em cada estado ou município, mas setorizar a situação que vem acontecendo em cada uma dessas regiões. Se eu tenho uma cidade do interior que não tem caso nenhum, mas tem total condição de atender os casos que vêm acontecer, porque tem leitos de hospital, ela não precisa estar em quarentena total. Ela pode ter uma quarentena mais aliviada. Às vezes ela não precisa nem ter a quarentena. Então, possivelmente, a gente vai ter empresas funcionando em algumas regiões, empresas funcionando no interior, nas regiões mais afastadas, e um pouco mais de restrição nos grandes centros. E os grandes centros vão passar por pelo menos 3 etapas de retorno à sua atividade.
estabilizou, fiz os testes, consigo enxergar que o número de mortes e de casos parou de elevar, ele chegou numa estabilização, passou determinado período, vão ser critérios desse tipo. Vou entrar num ciclo de 2 semanas em que vou abrir X% das atividades, eu vou criar regulamentações específicas para elas, depois eu vou entrar em mais 2 semanas em que eu vou abrir um pouco mais de atividades e vou regular o horário de funcionamento delas, eu vou começar a liberar um pouco mais de transporte público, eu vou restringir um pouco mais, e coordenando isso, para uma terceira etapa, abrir um pouco de tudo com regra, para só no quarto ciclo, eu efetivamente ter uma retomada. Esses são os planos que estão sendo discutidos, possivelmente é o que todo mundo vai ter que operacionalizar, possivelmente a partir de meados de maio mesmo, a projeção de São Paulo é mais ou menos nessa linha, talvez não, talvez o contágio aumente muito e não possa ser começado em maio, só em junho, mas enfim, a gente está trabalhando com esse conceito, que essas medidas que estão sendo adotadas agora de postergação de tributos, de revisão de contratos de trabalho, suspensões, etc., que vão ter que ser manuseadas pelo menos por uns 60 dias, porque vai ter que atender esse período grave agora da quarentena e também esse período de retomada, para depois só entrar num período de crise econômica, efetivamente, como reflexo disso tudo, mas aí já a cooperação tentando voltar ao seu normal, né? Até porque a gente não pode esquecer também que, independente das regulamentações, a gente deve ter um movimento das pessoas mesmas voluntariamente mantendo distanciamento, isolamento, aí não do ponto de vista de produção, mas principalmente de consumo. Então, é certo que algumas pessoas, principalmente quem está no grupo de risco, independente de ordem pública, vai ser um tipo vai ser um grupo que vai evitar ir numa praça de alimentação, vai talvez evitar ir a um cinema, vai evitar aglomerações, então vai evitar comércio em determinados horários. É natural da pandemia e também antes ainda de qualquer reflexo de recessão econômica. A gente não está falando simplesmente de algum tempo para frente essa dificuldade no giro afetar o comércio, mas a própria retomada não depende só dos poderes públicos, mas da própria população que vai ter cautela nesses movimentos nos primeiros momentos. Tá certo. Tá bom. Alguém quer colocar alguma outra questão? Rodrigo? Acho que só um comentário finalzinho aqui, só porque o Denival fez uma pergunta aqui, está tendo uma discussãozinha no chat, que com relação às penalidades, um pouquinho do que eu falei, de quais são as medidas sanitárias, as medidas que vão fazer parte dessa retomada das atividades, são essas obrigações, ou seja, o governo vai começar a exigir que as empresas tenham que fornecer álcool gel, máscara, equipamentos de proteção para os funcionários, mas também para os clientes que vão circular dentro dos seus estabelecimentos. A gente tem que começar a entender que talvez isso, até pelo medo de um segundo ciclo de pandemia grave, vai passar por um certo tempo e a gente vai ter que estar preparado para atender, principalmente as empresas que têm atendimento varejo público. Tá certo, tá bom. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, acho que foi... já conseguimos expressar todas as colocações e já tem um tempinho, o pessoal já deve estar até cansado aí, então... Tá bom. Bom, então lembrando que na semana que vem nós vamos ter uma conversa dessas com alguns clientes nossos, no sentido de trazer situações também, situações da realidade deles, do negócio deles, para poder compartilhar aqui com quem nos assiste. Aliás, Flávio, desculpa, em relação a isso, eu acho que nós teremos algumas pessoas que nós estamos conversando que adotaram estratégias realmente diferentes e casos de sucesso aí para conseguir contornar vários problemas que a gente resolveu nem abordar aqui hoje, ainda, né, falamos de outros casos, porque eles mesmos vão contar. E eu acho que vai ser uma visão interessante de como enfrentar esses problemas de quem realmente está lá na operação, tá bom? Sim, tá certo. E eu vou pedir também a palavra, Flávia, só para a gente não perder o hábito do que a gente fez em todas as últimas Eu ia fazer agora, certeza. Para agradecer a nossa equipe que tem trabalhado muito, muito duro para se manter atualizada. A gente colocou não só no site uma área específica com as notícias, os andamentos, os informes da Covid, mas a gente tem tido a equipe muito preocupada em olhar todas as notícias, reproduzir nos nossos grupos internos para debate, achar uma visão diferente, uma visão interessante para isso, achar oportunidades
e compartilhar isso no WhatsApp, no nosso Instagram, em tudo isso. Então, eu queria parabenizar a equipe pelo trabalho que está sendo feito de informação. Eu venho dizendo isso, a gente talvez não está, talvez não, a gente com certeza não está na linha de frente como os médicos estão, mas a gente está tentando fazer a nossa parte, pelo menos trazendo conteúdo para que as pessoas consigam achar as soluções para o que também é importante, que é a própria vida empresarial, né? Essa está dentro da nossa experiência e tentar fazer isso a gente só tem conseguido realmente graças à nossa equipe que está muito dedicada e trabalhando muito focada nisso. Sim, com certeza. A gente sempre tem agradecido, né, a eles. Tá certo, então. Então, agradeço a todos que participaram e, então, o novo convite para a próxima semana vai circular também para todos. Obrigada, eu vou encerrar a sala. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.